Olá, eu sou o Fábio Assalim e nesse vídeo eu quero mostrar para você como que os nossos pensamentos determinam a nossa realidade. Como que a gente pode mudar os resultados que a gente vem tendo na nossa vida simplesmente mudando os nossos pensamentos. Você talvez já tenha se deparado com essa equação, já tenha visto em alguma vez, mas os nossos pensamentos, eles geram emoções. Isso é fácil de provar. Se você pensar, por exemplo, numa criança sorrindo, você vai perceber que existe um determinado tipo de emoção acontecendo no teu corpo, ao passo que se você pensa em uma tragédia, em uma coisa ruim, você tem uma descarga de outros hormônios no teu corpo. Então é fácil identificar que o nosso pensamento gera as nossas emoções. As nossas emoções geram as nossas atitudes. Baseado com o que você está sentindo é que você vai agir. E isso também é muito fácil. Você já deve ter percebido que quando você está com medo, você tem um determinado tipo de comportamento, de ação, de atitude. Quando você está feliz, você tem outro tipo de comportamento. Quando você está com raiva, você tem um outro tipo de comportamento. Então as nossas emoções geram as nossas ações, as nossas atitudes. E lógico, né, gente? Aí é óbvio, as nossas ações e as nossas atitudes geram o resultado que a gente vem colhendo na nossa vida. Então, de uma forma indireta, quem determina esse resultado que a gente vem obtendo, quem é? São os nossos pensamentos, tá? Então, poxa vida, é só mudar o meu pensamento que eu vou mudar o resultado que eu tenho na minha vida? Sim, só que nem sempre é uma coisa simples, né? Se fosse a gente fazia, poxa vida, se eu tô tendo um pensamento A, tô colhendo um resultado aqui, XPTO, é só eu mudar o meu pensamento, então, que eu vou colher resultados diferentes? Na teoria é exatamente isso, mas na prática não é assim que funciona. E por que é que não é assim que funciona? Nós temos já no nosso... Nós temos no nosso sistema uma programação. Essa programação muitas vezes acaba determinando o que é que a gente pensa. Tá certo? Então nós fomos criados de um jeito, nós vivemos num ambiente onde a gente sofre estímulos diretos diariamente. Essa é a nossa programação. E isso aqui gera os nossos pensamentos. Muitas vezes a gente quer mudar o pensamento e a gente não consegue. Você já deve ter passado por isso, eu muitas vezes já passei, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, eu já falei isso aqui em outros vídeos. E quando eu identifiquei isso, eu falei, bom, agora eu acho que eu vou ser uma pessoa mais tranquila, mais serena, não sei o quê, me preocupar menos com as coisas, levar a vida de uma forma mais leve, mais divertida. Ótimo! 1, 2, 3 dias no quarto eu já estava num ciclo de ansiedade, acontecia alguma coisa e eu me pegava ansioso, tá? De uma forma bem simples, eu quero explicar para vocês o que eu li no livro do Dr. Joe Dispenza, Criando o Hábito de Ser Você Mesmo. Eu achei sensacional a explicação dele. Você imagina que isso aqui é uma célula. As células possuem uma membrana e essas membranas elas se adaptam, elas fazem como se fossem portas aqui, né? Para receber não só os alimentos que a gente ingere. Então, por exemplo, se você come gordura, essas gorduras vão entrar, proteínas, açúcares, mas também elas se moldam para receber os neuropeptídeos. Neuropeptídeos nada mais são, de uma forma simplificada, que hormônios provocados pelo nosso corpo, pelo nosso pensamento. Então, um pensamento de ansiedade, como eu contei do meu caso, ele gera cortisol, ele gera adrenalina, ele gera esse tipo de hormônios. E as células se acostumam, elas se moldam para receber esse tipo de hormônio, esse cortisol. Quando você começa a fazer meditação, que agora eu vou levar a vida mais zen e tal, você começa a provocar descarga de outros neuropeptídeos, de outros hormônios, de serotonina, por exemplo, ocitocina. Só que esses caras, eles chegam aqui e eles não conseguem entrar. Isso aqui é como se fosse um parafuso, a rosca, né? E o parafuso ele não consegue encaixar. E essas células começam a falar assim, bom, agora eu moldei
todo o meu sistema aqui para receber adrenalina, cortisol, e você fica agora querendo mandar serotonina? Eu não quero. Então essa programação, essas células, na verdade, elas vão provocar faíscas, um movimento inverso para provocar faíscas e começar a querer que a gente pense daquela forma que a gente pensou. Pense o seguinte, você está há anos pensando de determinada maneira, não vai ser do dia para a noite que você vai acordar e começar a pensar de uma outra forma. Mas eu gosto sempre de dar o exemplo, que é o exemplo da academia. Você também, a primeira vez que você foi, você não chegou lá carregando um peso de 5 quilos. Você vai estressar seu músculo, você vai se cansar e você provavelmente vai desistir da academia. E aqui é a mesma coisa. Então você vai começar a ter pensamentos melhores, de serenidade, de gratidão, mas vai ter momentos, vai ter gatilhos, vão existir coisas que vão te provocar estresse, ansiedade. É você começar a perceber isso, começar a perceber quais são os gatilhos, tá? O que me deixou ansioso, o que aconteceu comigo que eu fiquei desse jeito, e volta. Volta para aquela vontade sua que você tem de pensar da forma nova, um novo pensamento. Aí vai acontecer outra situação que você vai ser estimulado a pensar do jeito antigo. Retoma, começa a pensar de novo. O que vai acontecer? Essas aberturas aqui de cortisol, elas começam a se desfazer, porque elas começam a perceber que elas não são mais alimentadas. E aí as células, sim, vão se abrindo com um novo formato para receber esses novos neuropeptídeos, esses novos hormônios dessa forma nova que você quer pensar. E isso é um ciclo, é uma jornada, eu costumo dizer, onde não vai acontecer do dia para a noite você começar a pensar de outro jeito. Você vai começar a dar passos, você vai ver que você consegue evoluir 3, no dia seguinte aconteceu algo, você volta a 1, tá tudo bem. No dia seguinte você vai lá, vai mais 2. E uma outra coisa que eu quero dar uma dica para você, comece a curtir essa jornada, tá? Porque eu, por exemplo, sempre fui um cara voltado para resultado. Então, seja lá o que for, de academia, de peso, até mesmo cozinhar, eu já estava pensando no resultado que é a comida pronta, enfim, tudo, qualquer projeto que eu me envolvo profissionalmente, sempre preocupado com o final, sempre preocupado com o final. E agora eu estou mais nessa pegada de curtir a jornada. Porque quando você estiver aqui com a ideia, com a intenção desse novo pensamento e você cair, tá tudo bem, dá uma risada, leva de boa. Com disciplina, não, amanhã eu vou fazer de novo, vou tentar de novo, o que aconteceu? Eu gosto muito de escrever, eu tenho um diário, então o diário ajuda, porque na semana que vem você vai ler, você começa a identificar padrões aqui, o que acontece? Poxa, toda vez que acontece isso, eu fico de determinada forma, aí você consegue moldando, né, tirando coisas da sua vida, agregando coisas que te dão mais valor, né, que tem mais sentido com essa nova forma que você quer pensar. Tá legal? Muito obrigado, é assim que você muda o seu pensamento, espero que você tenha gostado, se gostou, deixa um like aí no vídeo e até o próximo vídeo então.